Olá, estamos aqui para o 37º vídeo da leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra tão importante para nosso aprendizado. E vamos iniciar hoje no capítulo 16, que fala os desafios e as soluções. Paramos no capítulo anterior, no vídeo, no 36º vídeo, quando contava do amparo que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes fez naquele orfanato. E agora vamos para um outro tema, vamos ver o que nos traz esse capítulo. Com certeza, muito alerta para nós, que possamos assimilar. Mas para isso, primeiro vamos, como sempre fazemos, antes de iniciar as nossas tarefas, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, rogando o amparo e as bênçãos para mais essa leitura e estudo. Que possamos, Mestre Jesus, colocar em prática os teus ensinamentos de amor em todos os segmentos da nossa vida. Que possamos lembrar sempre da lei de amor e caridade. Lembrar, Mestre amado, que a Terra é um planeta de provas e expiações e que não somos vítimas. Estamos aqui resgatando, aprendendo para podermos evoluir espiritualmente. Que a luta é individual e a conquista também. Abençoa-nos, Mestre Jesus, e que estejamos, como sempre te rogamos, receptivos às bênçãos que são derramadas sobre todos nós e às intuições dos nossos mentores amigos. Muito obrigada, que assim seja. Vamos iniciar na página 217, que diz, como já falamos, os desafios e as soluções, capítulo 16. Permanecemos no lar infantil, auxiliando generosos benfeitores espirituais que contribuíam em favor dos residentes, mesmo sob as lamentáveis condições, realizando um trabalho de limpeza psíquica, com destruição das larvas mentais e dos clichês de pensamentos injuriosos que empestavam o ambiente. Lugares existem onde a negligência campeia, que se transformam em verdadeiros pântanos psíquicos, mas, mesmo aí, sempre luz a misericórdia do céu, que se esparze por todo o universo. E não faltam espíritos gentis que se candidatam a servir nos mais escusos e hediondos bordéis, antros de perversão, clubes de degradação, bares de alcoólicos e infectos recintos onde se homiciam criminosos ou elegantes cassinos e restaurantes que servem de veículo para lavagem de dinheiro, mas que sediam máfias, uéis e organizações poderosas. Todos são laboratórios de experiências evolutivas para espíritos compadecidos das misérias humanas que, tocados pelo Evangelho de Jesus, doam-se como samaritanos anônimos, aguardando momentos que os podem auxiliar no despertamento das consciências obnubiladas pelo vício e pelo crime malsinado,
sem cansaço nem rebeldia, tendo compaixão dos que mergulham no terrível fosso. Ou seja, não existe um lugar onde os benfeitores, esses trabalhadores abnegados da seara do Mestre, não estejam prestando auxílio, amparando. Coisa boa. Nos consola, nos dá esperança. Para aqueles casos, muitas vezes na família, que julgamos sem solução. Jovens sonhadores maltratados no lar e pela sociedade, manipulados por quadrilhas de escravos sexuais, ambiciosos para conseguir um lugar ao sol, diariamente são arrebanhados como presas fáceis e atirados às ruas, aos sórdidos recantos, onde se tornam carne à venda, até que se lhes exaurem as forças e sucumbem ante as imposições inenarráveis dos seus carrascos impenitentes. Diferente destino também é reservado àqueles que servem aos viciados ricos e exigentes, igualmente sem escrúpulos, atendendo às suas quase inconcebíveis patologias. Flores juvenis que murchecem com rapidez ante o desgaste dos exageros que se permitem, maturidades que envelhecem sob os vapores tóxicos da perversão, idosos que sucumbem antes do tempo, dominados pela volúpia dos desejos irrefreados e insatisfeitos. Todos recebem os influxos do bem e do amor, embora nem sempre os registrem na exaustão ou ansiedade em que se atormentam. O pastor zela por todas as suas ovelhas e vai buscá-las quando se extraviam nos ímpios caminhos, nunca cedendo ao seu tresmalhar. Sabe esperar porque conhece o aguilhão da dor, que repõe na senda todo aquele que se extravia. É emocionante quando a gente sabe que isso acontece, que o Mestre Jesus jamais esquece de nenhum de nós, seus irmãos em humanidade. E esse amparo se faz através dos seus trabalhadores incansáveis na seara do Mestre. A finalidade da reencarnação é a conquista do progresso, nunca sendo permitida qualquer forma de regressão às imperfeições, mesmo quando são ampliados os débitos pela insensatez e por desmandos. Isso pode acontecer, né, meus irmãos? Muitas vezes, pela nossa insensatez, nossa imprudência, nós aumentamos os nossos débitos, e aqui diz ampliados, né, os débitos pela insensatez e por desmandos. Dispondo dos meios educativos de redenção, o Senhor oferece sempre novas oportunidades de refazimento ao infrator, até o momento em que o espírito se impõe o cárcere da expiação, a fim de aprender e optar pelo que é melhor para a sua conquista de plenitude. Quando exausto de sofrer, sem qualquer outra alternativa, apela para a misericórdia celeste e é atendido longamente no carreiro da aflição. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus. Olha que lindo!
quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico. Viver é fenômeno biológico. Viver bem é conquista de prazer. Quantas vezes dizemos, fulano vive muito bem. Normalmente a gente se refere aos bens materiais, aquela pessoa que está tranquila financeiramente, né? E aí diz assim, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram íncitas na consciência. Avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Todo o dia foi dedicado à renovação da psicosfera ambiental, o que diminuiu o impacto do escuso acontecimento. Embora as marcas morais pesadas que ficariam por algum tempo, não faltaram pessoas gentis que ignoravam a situação deplorável da instituição, oferecendo-se para auxiliar de alguma forma as crianças internadas. Um socorro pela parte corporal que física, material, vindo também. Claro que através da intuição dos benfeitores a essas pessoas. Aqui diz, os benfeitores inspiraram aqueles portadores de melhores propósitos a que se vinculassem em pequenas ações, oferecendo-se para receber uma ou mais crianças no fim de semana, retirando-as do recinto e levando-as ao seu lar como prêmio pela conduta, pelos estudos, pelas necessidades. Alguns servidores, já desencantados, sentiram o impacto e, de alguma forma, despertaram para a responsabilidade de contribuir com mais respeito e interesse, pois que, para tanto, eram remunerados e, ademais, os sentimentos vigentes lhe reprochavam na consciência, agora desperta pela indiferença e revolta com que trabalhavam. Quando o mal cresce, é porque encontra campo propiciatório, não se podendo acusar os outros sem a parcela da própria responsabilidade. Ao entardecer, após a última refeição, embora o rebuliço que movimentou o ambiente durante todo o dia, algumas entidades infelizes haviam sido recambiadas para outros lugares. Funcionários negligentes alertaram-se e a jovem dedicada foi cercada de carinho, proposta para a administradora provisória, enquanto se tomavam providências novas em razão da demissão automática daquela que raramente lá comparecia. Encerrando o nosso labor, quando a noite desceu suavemente, Dr. Bezerra reuniu-nos sob uma árvore frondosa e orou muito emocionado, agradecendo a Jesus as suas bênçãos e proteção, ao mesmo tempo em que suplicou apoio para aquele lar que iria tomar forma de reduto familiar e não mais de presídio, onde se atiravam as vítimas da sociedade e as abandonavam. Ante o brilho das estrelas, retornamos à nossa sede, onde nos aguardavam atividades mais complexas, pois que fomos informados de que se preparava uma invasão das forças do mal para aquela noite. Demos-nos conta de que um mês havia transcorrido desde que chegáramos àquela nobre sociedade para o labor de cristianização dos membros que se haviam desviado da trilha do Evangelho, seduzidos pelas vãs imposições mundanas. Inúmeras outras atividades haviam nos chamado a atenção, fora das que vimos relatando, todas vinculadas
ao programa de cristianização das criaturas humanas e de devotamento aos valores éticos propostos pelo Espiritismo. Não raro, após o entusiasmo inicial que toma conta do candidato em qualquer área de idealismo, ocorre uma diminuição da chama vigorosa da alegria, e não poucos se sentem desestimulados, tornam-se críticos amargos, tomam conhecimento da realidade que esmaece os sonhos e as fantasias ou o abandonam. De igual maneira, descuidam-se dos objetivos essenciais e permanecem na superfície da proposta inicial, procurando desvios que atendam aos interesses imediatos, diversões que sirvam de complemento ao trabalho. É nesse período que a vigilância decresce e surgem as influências perturbadoras, tanto do mais além como da convivência fraternal. O que antes eram jovialidade e encantamento, agora são rotina e desmotivação, mesclando os compromissos assumidos com os novos comportamentos. Desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado, envenenando as instituições espíritas, que passaram a permitir-se assimilações perigosas com a introdução de métodos exóticos, de teorias fantasiosas, de propostas sem bases doutrinárias, algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontram ultrapassados por novas conquistas do conhecimento, mais portadoras de leviandades que de respeito aos elevados deveres da fé raciocinada. Isso acontece muitas vezes quando aquele irmãozinho descobre o Espiritismo, falando dos encarnados, e descobre e começa a se encantar com a doutrina, e ele chega na casa espírita e ele quer estudar, e ele quer trabalhar, e ele quer fazer tudo que é coisa. De repente acontece isso que diz aqui. O entusiasmo inicial dá lugar já, diminui aquela chama, aquele entusiasmo, e vai baixando, e já procura outras coisas. E é aí que os irmãozinhos chegam. É nesse momento que os irmãozinhos chegam. O cumprimento do programa espírita exige seriedade e vivência austeras, porque constitui o compromisso que resulta do conhecimento da realidade do espírito e suas implicações à existência corporal. Precisamos de disciplina, precisamos levar a sério essa doutrina, porque ela nos leva a Jesus. Nesse caso, os espíritos que se propunham a dificultar a obra evangélica entre as criaturas trabalhavam os pontos morais vulneráveis dos adeptos mais frágeis ou mais presunçosos para desviá-los das diretrizes básicas, gerando fanatismos nuns ou comodidades noutros. Porque assim como a nossa irresponsabilidade, o nosso descuido, a nossa invigilância afetam o fanatismo também. Porque o espiritismo é fé raciocinada, não é fé cega. Então também atrapalha e também damos brechas para os nossos irmãos. Ante esse comportamento, não nos eram poupados esforços em visitas a umas e outras sociedades, promovendo reuniões com os mentores desencarnados e os trabalhadores sinceros, tomando providências para que se voltasse à simplicidade inicial, conforme se encontra exarada
no Pentateuco kardeciano e no Evangelho de Jesus. Todo o nosso empenho consiste em trazer de volta a vivência do modelo e guia da humanidade, a fim de que se instaure na terra, quanto antes, o reino dos céus, por ele, Jesus, proposto e vivido. Sempre nos reportamos em nossas narrativas, na presente obra, aos labores mais significativos e que possam ser úteis aos sinceros estudiosos do Espiritismo, especialmente aqueles que se dedicam à sua vivência sem apêndices, nem bengalas psicológicas desnecessárias. O Espiritismo é uma âncora de segurança para a barca da fé na imortalidade, e fora dela são bem pouco seguros os instrumentos reveladores da continuidade da vida após o túmulo, pois que é, sem dúvida, o Consolador que Jesus prometeu. Ante a perspectiva dos novos serviços, uma radiosa alegria dominou-nos a todos. A expectativa em torno do trabalho específico de desobsessão coletiva, sempre desafiador, pôs-no em atitude propiciatória à sua execução. Pouco antes das 20 horas, o irmão Elvídio convidou-nos a um encontro, em cuja oportunidade explicou que os discípulos do Mulá e alguns rebeldes judeus haviam concertado um plano de ataque às instalações que nos albergavam, utilizando-se de um hábil estratagema. Pouco distante da sede das nossas atividades, havia uma espécie de Cracolândia, onde se encontravam adolescentes viciados, adultos sem tetos, traficantes inescrupulosos, ébrios, contumazes, sob a falsa vigilância de alguns policiais inescrupulosos, que também os exploravam com propinas para deixá-los à vontade. Olha aí, mais uma vez, a polícia, que deveria servir de segurança, era a segurança do lado contrário. Em troca de propina, de suborno, deixavam tudo, o lado errado, os nossos irmãos enfermos continuarem errando. Era um lugar perigoso porque os seus membros encontravam-se em lamentável estado de degradação da saúde, sob qualquer aspecto considerado. Alguns eram verdadeiros fantasmas desfigurados, outros haviam perdido o equilíbrio emocional e ficavam atirados ao chão entre uma e outra dose mais devoradora. Os passantes, não poucas vezes, mesmo evitando qualquer aproximação, eram insultados ou agredidos. O vampirismo espiritual ali reinava soberano, mediante o qual não se saberia dizer qual mais infeliz e dependente, se o ser reencarnado ou o seu explorador psíquico, que se acoplava de maneira a absorver-lhe todas as energias e vapores eliminados pela drogadição. Para que culminassem o atrevimento, reuniram alguns hábeis obsessores que se misturaram com os dependentes viciados e estavam telementalizando-os para um ataque massivo durante a reunião doutrinária, com objetivos de furto e pânico entre os frequentadores. Uns 8 a 10 doentes, naquele momento, seguiam em direção ao edifício, guiados por um terrível algoz desencarnado que viera diretamente das furnas onde se acolhia. O diretor espiritual havia inspirado o presidente da casa, o irmão Ovídio, para que reforçasse as defesas do salão,
colocando vigilantes cuidadosos e que estivessem prontos à interferência tranquila ao primeiro movimento de perturbação, ou mesmo evitando que os agressores se adentrassem no recinto. Convidou-nos a dirigir-nos à sala de conferências, onde seria estudado naquela noite o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item: fazer o bem sem ostentação. A expositora era a irmã Vicenza, a médium devotada, cuja existência constituía um verdadeiro patrimônio evangélico, graças às suas renúncias, abnegação e devotamento ao bem na ação luminífera da caridade. Buscamos o recinto formoso e acomodamo-nos próximos à mesa de trabalhos, onde se encontravam o irmão Ovídio, a convidada e mais 2 membros diretores da instituição. O mentor encontrava-se à porta de entrada do salão, aguardando os enfermos espirituais ao lado dos companheiros encarnados e de alguns generosos trabalhadores desencarnados também apostos. O mentor encontrava-se à porta de entrada do salão. Estava repetindo, queridos irmãos, mas agora eu vou repetir mesmo. O mentor encontrava-se à porta de entrada do salão, aguardando os enfermos espirituais ao lado dos companheiros encarnados e de alguns generosos trabalhadores desencarnados também apostos. Creio era para eu repetir mesmo, para ver quanto nós somos abençoados, que jamais estamos sozinhos nas tarefas do bem. Então, quer dizer, eles estavam ali, abençoando, protegendo, amparando. Quando a devotada cristã começou a falar, em menos de 10 minutos, mantendo todas as atenções nela concentradas, ouvimos um barulho ensurdecedor que vinha do exterior, e a um sinal do benfeitor dirigimos-nos à porta central, de onde deparamos com uma cena terrificante. Em uma nuvem escura de descargas mentais viciosas e de baixíssimo teor, nela se movimentando diversos indivíduos profundamente desgastados e vampirizados, que altercavam em altas vozes sobre os acicates dos espíritos vis. Outros, desocupados, sem saberem o de que se tratava, acompanhavam-nos. À frente vinha o indigitado instigador e comandante, que parecia controlar a turba meio alucinada. Alguns pacientes estavam em estado de consciência alterada, outros quase hebetados, e mais outros vociferavam, erguendo os pulsos em atitude agressiva. Providencialmente, já nos degraus de acesso à porta, ela foi cerrada e alguns lidadores do bem enfrentaram a turba com palavras mansas, mas claras e definidoras de ação. Paramos aqui, nesse 37º vídeo. Nesse ataque à casa, a mais uma casa, recebendo o ataque dos irmãozinhos. Sempre que nós deixamos as brechas, eles vêm atacar as nossas casas, separando, disseminando discórdias, desconfianças, despertando os nossos vícios, aqueles nossos desejos mais secretos. Os nossos irmãos sabem. Podemos usar as máscaras entre nós, não com eles. Precisamos sempre pensar, refletir e agir no bem. É só dessa forma que vamos nos melhorar
e conseguir, através do nosso exemplo, que outros irmãos queiram se melhorar também. Elevemos o nosso pensamento uma vez mais ao Mestre Jesus e aos nossos benfeitores, os nossos mentores, trabalhadores abnegados, que sempre estão conosco, nos auxiliando. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada a todos que nos auxiliam, que nos amparam nas tarefas. Que possam sempre iluminar o nosso caminho, a fim de assimilarmos tudo que for lido, que for estudado, e que possamos colocar sempre em prática os teus ensinamentos, Mestre Jesus, hoje e sempre. Fica conosco, Mestre amado, que assim seja. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir.